Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis, mais uma vez, para nós darmos prosseguimento à nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia toda em 6 meses, se assim os céus nos permitir. Vamos orar antes de iniciarmos a nossa leitura? Pai querido, Pai amado, graças damos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, Senhor, mais um dia, nesta oportunidade, lendo a sua palavra. Que a sua palavra se revele a nós e que nós possamos conhecer o Senhor a cada dia através das Sagradas Escrituras. Abra nosso entendimento, abra a nossa mentalidade para que nós possamos absorver mais de Ti através da leitura de hoje. Amém? E graças a Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo 8 até o capítulo 14 do livro de Gênesis. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todo res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou-se no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou. E ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem-se, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com eles. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tomarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice.
nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Então, enquanto a terra durar, sementeira e cega e frio e calor e o verão e inverno, o dia não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que é convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estarás o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã, Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e vindo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e se-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes os filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javá são Elisá, Tarsis
Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as nações. E os filhos de Cã são Cush e Mirzaim e Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Avilá, Sábita, Rabama, Sabeteca. E os filhos de Ramã são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereg, e Acade, e Calné, na terra de Zinar. Desta maneira, desta mesma terra saiu ele, a Síria, e edificou a Nínive, Rebote-ir e Calá, e recém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Mirzaim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Lamadim, e a Naftuim, e a Patrusim, e a Casluim. Donde saímos? Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gergazeu, e ao Eveu, e ao Argueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi ao termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adma e Zebuim até Laza. Estes são filhos de Cã, segundo as famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Afajade, e Lud e Arã. E os filhos de Arã são Us e U, e Jeter, e Mas. E Afajade gerou Zalá, e Zalá gerou Aber. E Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e a Zelefe, e a Azar, Mave e Gerá. E a Adorão, e a Uzal, e Dicla. E foi a sua habitação desde Mesa, indo para Zefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e em suas terras e nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se o vale de terra de Sinar, habitaram ali e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, porque não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfajade, 2 anos depois do dilúvio.
E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E viveu Salá depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou o Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor depois que gerou Tera 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, e Naor e a Arã. E essas são as gerações de Tera. E Tera gerou a Abrão, e Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera e Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seus filhos, e Sarai foi sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E viveram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 65 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que acresceram a Arã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, Betel, e armou da sua tenda Betel ao ocidente, e ao oriente edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, a mim, a ti guardarão em vida. Disse: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse-lhe: que é isso que fizestes? Por que não me disseste que era tua mulher? Porque dissestes: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te.
E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que tinha. Subiu, pois, Abraão ao Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Eia, Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera, a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para podê-los habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, escolherdes, eu irei para a esquerda. Levantou-se Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entrar em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades e campinas, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque te a darei. Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos de Mane, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E aconteceu nos dias de Arranfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolamer, rei de Elião, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra e Bera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adma. Todos estes se juntaram no vale de Sidim. 12 anos havia servido Quederloamer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlamer aos reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterode Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Quirataim, e aos Óreus no seu monte, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mismate, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Adma, e o rei de Zebuim, e o rei de Bela, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdorlaomer, rei de Elião e de Tidal, o rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Airoque, rei Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços, de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e o restante fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um
que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Lemos hoje do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Gênesis. Deus te abençoe. Até amanhã, para nós prosseguirmos na nossa jornada de leitura da palavra de Deus.